Nos meus atendimentos com casais, é muito comum, é muito recorrente a demanda da falta do desejo, da perda ou enfraquecimento do desejo conjugal. A cama esfria. Não há mais o fogo no desejo conjugal. Por que isso acontece? Quando acontece? E quais são os caminhos para recuperar esse desejo ou não deixar, que esse desejo esfrie? Meu nome é Rogério, eu sou psicanalista, eu atendo casais há mais de 30 anos e este canal, Psicanálise para Casais e Casamentos, tem a missão, o propósito de trazer questões, assuntos pertinentes, relevantes, fundamentais para casais e casamentos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa então receber, estar sempre em dia com os assuntos, com os vídeos que diariamente são postados aqui. Então este canal tem este propósito. Se você não é inscrito, inscreva-se e no final, se você gostar do vídeo, deixe o seu like e também compartilha este canal com outros casais para que possam também ter acesso a estes conteúdos. O desejo conjugal, a frieza no quarto, a frieza na cama. Jacques Alain Miller, psicanalista francês, ele diz que nós não somos apenas seres da razão, somos seres do desejo. E o desejo conjugal se encaixa, ele se enquadra, ele faz parte do desejo primordial da constituição do ser humano. Nós buscamos, a maioria das pessoas buscam no decorrer da vida alguém para compartilhar a vida. E como esse canal é um canal que fala sobre casamentos, nós vamos tratar o desejo relacionado a isso, relacionado à cama do casal, relacionado ao desejo sexual. Na cama, ali naquele espaço que simboliza a vida do casal, a libido, o desejo, o encontro mais íntimo, mais profundo do casal, o desejo ele definha, ele enfraquece, ele foge, ele se dilui se não for simbolizado. O que significa isso? Se ele não for se ele não for parte da vida, se ele não for parte do dia a dia, se ele for apenas cama, se ele for apenas corpo no corpo, ele vai definhando, porque ele não está sendo simbolizado, ele não está sendo expandido, ele não é resultado. O sexo, quando não é resultado da vida do casal, quando não é resultado das interações do casal, quando não é resultado do diálogo, da escuta, da presença, o desejo que levou este casal à cama, levou ao casamento, ele vai enfraquecendo. Porque a cama é lugar de expressão do inconsciente. Nós todos trazemos no nosso inconsciente aquilo que se transforma nas nossas demandas, na expressão do nosso desejo. E quando o silêncio ele acontece na cama, a frieza ocupa então o lugar do espaço erótico. E geralmente essa frieza também, além disso tudo, ela esconde ressentimentos, ela esconde medos, ela esconde as fantasias não ditas e esconde alguma coisa que não foi bem elaborado pelos cônjuges, essa libido, essa energia, esse eros, o eros ele foi canalizado para outras finalidades. Então o espaço erótico é campo da expressão do inconsciente. Isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser mantido vivo, as pulsões precisam ser mantidas vivas. E quando a frieza na cama do casal, muitas vezes o corpo fala o que a boca silencia. Como eu disse antes, ressentimentos, culpas, mágoas, coisas não ditas, coisas não expressadas, ou o próprio reflexo da desconexão
do casal que deixou de conversar, que deixou de ter interações positivas. Os problemas do dia a dia ocupam um espaço simbólico maior do que o espaço erótico. Então, isso tudo precisa ser dito, né? Às vezes também há a questão de cobranças, né, sexuais, comparações. Antes era assim, agora não é mais. Antes você fazia tal coisa, agora você não faz mais. Então, comparações ou cobranças sexuais ferem o outro, ferem um ao outro, porque anulam, né, a singularidade daquilo que o casal representa, aquilo que um e outro representa. Então, o Eros, por exemplo, ele não floresce, ele não se mantém, né, diante das exigências de performance, né, de cobranças relacionadas à cama do casal. Então, falar do desejo, né, muitos casais não conversam sobre sexo, não conversam sobre suas preferências, não conversam sobre o que gostam e o que não gostam, né? Falar do desejo sem vergonha, assim, sem esconder nada, sem silenciar, né? É um ato de desarmamento narcisista, ou seja, o meu egoísmo ele vai sendo vencido, né, por esta abertura ao outro. Então, acolher a vulnerabilidade no quarto, né, acolher o que cada um tem de necessidade, falar do desejo, quem sabe experimentar novas formas de carinhos, ressignificar o sexo como vínculo e não apenas como descarga, né, libidinal, abrir espaço para que o Eros então se reinvente. Valorizar o vínculo, valorizar o tempo a dois, né? Valorizar o espaço de cada um, valorizar o outro, validar o outro, permitir que também o outro se valide, né? Para ele mesmo, permitir essa troca, né, de vulnerabilidades, essa troca de fraqueza, essa troca de desejos, essa troca, né, do que um significa para o outro, é importante, então, primeiro, para que o desejo não enfraqueça, não se perca, e segundo, para que o desejo ele se mantenha. Então, por que nós perdemos o desejo? Por que o desejo ele se perde? Se perde pela rotina, né, pela previsibilidade, né, o excesso de repetição esvazia a surpresa, esvazia a novidade. O excesso assim de repetição também ele torna as coisas mecânicas, né? Idealizações quebradas, como, né, o tempo, né? Com o tempo a gente vai vendo o outro assim de forma mais real, e isso pode frustrar, né, algumas expectativas não realizadas, algumas idealizações que se perderam. O acúmulo de mágoas, né? O casal, no decorrer do tempo, ele vai falando, ele vai gritando, ele vai brigando, né? E esses ressentimentos não elaborados, eles bloqueiam o desejo, eles vão bloqueando, eles vão minando, eles vão sabotando, né, o desejo entre os cônjuges. Também uma coisa que acontece muito é o silêncio do desejo, né? Muitas vezes o casal deixa de falar sobre o desejo, deixa de falar sobre o que quer, deixa de falar o que pensa, e o desejo, importante isso, o desejo ele se apaga pela falta de palavra, pela falta daquilo que precisa ser dito, daquilo que o inconsciente precisa falar, daquilo que precisa ser expressado. Com o tempo, muitos casais eles param de falar sobre sexo, né? A famosa pergunta: foi bom para você? A pergunta relevante, né? Foi bom para você? Mas essa pergunta geralmente é uma pergunta que exige uma resposta positiva, porque se o outro falar não foi bom, simplesmente falar não foi bom, isso pode trazer, né,
uma frustração grande para quem ouve, porque a única conversa que às vezes se tem é sobre justamente essa pergunta: foi bom para você? Você sentiu prazer? E é importante que, quem sabe, não na hora falar, falar se não foi bom, o que não foi bom, mas deixar, né, aquele momento passar, aquela curtição passar, aquele momento tão prazeroso, simbólico de conexão conjugal passar, e num outro momento, então, puxar assuntos, conversar sobre sexo, rir sobre as faltas, rir sobre as falhas, rir sobre o que funcionou, rir sobre o que não funcionou, e é aqui que o casal vai se reconstruir, nas suas demandas eróticas. Como os casais então podem elaborar, né, o desejo perdido e recuperar, reconstruir esse desejo perdido? Primeiro é isso que nós estamos falando, né? Reabrir o diálogo, começar as conversas, né, sobre o que falta, o que gostaria de experimentar, qual é a sua fantasia, né? Tudo dentro daquilo que a cultura conjugal, né, dos dois ali são acostumados, para que então isso depois vá aprofundando. Mas falar é importante, né? Reabrir o diálogo sobre o desejo é importante, como eu falei antes aqui. Quem sabe não falar o que não foi bom ali na hora, depois do sexo, mas num outro momento, né? No momento em que os dois estão relaxados, no momento que os dois estão ali conversando sobre a vida, né? E um outro caminho que precisa é que o casal, ao longo do tempo, né, por meio das discussões, das interações negativas, quem sabe de ciclos, de crises, né, negativas, trabalhar mágoas. Né? Trabalhar mágoas é importante, liberar ressentimentos, né, e recomeçar um lugar novo, um espaço novo de escuta, de presença. Uma dificuldade, tem outro vídeo que eu falo aqui sobre casais, né, orgulhosos, onde o falar eu sinto muito, falar eu errei, falar me perdoa, são dificuldades, né, que o nosso narcisismo traz, e a gente tem essa dificuldade então de falar isso, né, de trabalhar as mágoas, de falar ao outro, e porque às vezes nós falamos e a gente quer escutar o que a gente quer escutar, não necessariamente o que o outro quer expressar, o que o outro quer falar. E redescobrir o outro, né? Isso é importantíssimo, redescobrir o outro. O outro é o mundo a ser descoberto. Assim como o próprio sujeito é o mundo a ser descoberto pelo outro, o outro é o mundo a ser descoberto, né, por mim. Então, olhar para o outro, né, com alguém que ainda guarda mistérios, que ainda guarda diferenças, esse potencial do outro não se esgota, às vezes, como a gente pensa. O outro ainda não deu tudo, né, que ele tem. Apesar de que amar é dar o que não se tem, né, como diz o Lacan, mas é dar, né? A gente dá a nossa falta, a gente dá a nossa incompletude, porque ali em completude com incompletude, falta com falta, é que o amor vai acontecer. Então, redescobrir o outro, como um mundo infinito, como um ser infinito, como um sujeito, né? Ainda também a ser descoberto nos seus mistérios, nas suas, né, nas suas demandas próprias, né? Naquilo que ele pode receber, isso é importante. E também, né, uma coisa que muitos casais não fazem, por cultura, por religião, por preconceito, por um mundo de possibilidades, né, é buscar ajuda quando necessário. Então a terapia de casal, né, ou a análise individual, isso pode ressignificar o casamento a partir da ressignificação do próprio sujeito, né? Então eles podem abrir o espaço para que o desejo possa então reaparecer. Então o desejo, na verdade, quando ele enfraquece, ele não desaparece por completo, né? Mas ele se cala
quando não encontra palavras, né? Quando não encontra a simbolização necessária. Então, dizer, né, sobre o desejo, falar sobre o desejo, é abrir caminho, né, para que o amor siga vivo, em construção, criativo, como uma demanda que vai ser sempre demanda, né? Vai ser sempre demanda e falar, né? Isso é importantíssimo, né? Que os cônjuges, né, busquem então acolher, né, a vulnerabilidade no quarto, falar do desejo, experimentar novas formas de carinho, ressignificar o sexo como vínculo, né, como encontro, como presença um com o outro, valorizar a intimidade como vínculo e não apenas como ato mecânico. Isso tudo permite experimentar então novos gestos, né, de carinhos, recuperar a vitalidade erótica, recuperar o desejo, manter o desejo. Isso vai manter a cama do casal sempre quente, né? Isso vai fazer com que a cama do casal não esfrie. Se você, né, gostou desse vídeo, deixa aí o seu like e nós vamos continuar, né? Eu vou continuar aqui postando vídeos todos os dias. Então, para que você possa acompanhar, inscreva-se no canal, deixe um comentário também, isso é importante. Na verdade, todos os vídeos aqui, eles são frutos, né, das minhas interações com casais, de perguntas que os casais me fazem. Então, quem sabe até deixar uma pergunta aqui para que isso possa também se transformar em tema de vídeo. Até o próximo encontro.